Sejam todos bem-vindos mais a uma escola sabatina viva da Associação Paulista Leste. Estamos muito felizes por ter você aqui conosco e termos aqui a presença dos nossos amigos. Se você ainda não sabe o conteúdo deste trimestre, fique atento aí, ó. As 3 mensagens do Apocalipse. Nós estamos falando sobre as 3 mensagens angélicas, uma mensagem especial de fé, esperança, uma mensagem que vai trazer conforto para a tua vida e um alerta para você também espiritualmente, tá bom? Quero apresentar aqui rapidinho os nossos amigos. Temos aqui o nosso pastor Alexandre, da igreja do Mandaqui. Tudo certo, pastor? Tudo certo. Nosso pastor é teólogo, é pós-graduado em missiologia, mestrando pelo NASP. É um conhecedor, é um poliglota, é um cara conhecedor da teologia de uma forma muito profunda. Pastor, muito obrigado por estar aqui conosco. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, Léo, pelo convite. Eu quero mandar um abraço também para o pessoal do distrito do Mandaqui e abraço à minha família também, minha esposa e meus filhos. Isso daí. Temos aqui também a presença do pastor Jean Carlos Paiva. Pensa num nome diferente, hein, gente? É um cara. O cara é pedagogo, é musicista, o cara é pós-graduado, o cara é mestrando, é pastor, tem filho que canta ainda no Prisma. Quer mais o que para esse homem? Deus te abençoe, meu amigo. Obrigado por estar aqui conosco. É um prazer, é uma honra, pastor Leonardo. Pastor é um grande amigo, obrigado pelo convite. Deixo um abraço para minha comunidade Tatuapé e Raízes também. Um abraço para minha família, meus meninos, minha norinha, minha esposa querida. Amo todos vocês. Que nós tenhamos um excelente estudo da palavra. E temos aqui a nossa querida irmã Magali Nunes Jacob. E a gente tem que tratar muito bem essa mulher, porque senão vai sair todo mundo preso daqui. Esposa do nosso querido Coronel Ricardo. Ela é regional do Ministério Jovem, instrutora bíblica, diretora de comunicação da Igreja da Vila Formosa. É enfermeira, mestre em educação e trabalha no Centro de Formação do Estado de São Paulo. Não é para qualquer um, tá? Você tá entendendo um negócio desse? Então, querida, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu agradeço muito, quero mandar o meu abraço também para todo mundo do Ministério Jovem, da segunda região e de todos os lugares do mundo. Também quero mandar um abraço para o Ricardo, meu marido, que está sempre me acompanhando. Obrigado por toda a ajuda e todo o apoio aqui também no estudo da lição. E eu também quero agradecer a equipe de comunicação lá de Vila Formosa, mandar um grande abraço para todo mundo e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, pastor. Amém. E eu estou feliz também porque hoje começa o Impacto Esperança em todo o nosso Brasil. A Associação Paulista Leste estará distribuindo mais de 500 mil livros só nessa remessa agora. É uma coisa surpreendente. E lembrando que o tema desse ano é o grande conflito. Se você ainda aí que está nos assistindo não é membro da nossa igreja adventista, tem o desejo de ter nosso... Manda um contato, escreve aí. Fala, pastor, eu quero receber o livro. Vá numa igreja adventista, que hoje está sendo a distribuição em massa. Porque amanhã, eu quero que você não se esqueça, amanhã é domingo. Amanhã começa a Semana Santa. E olha o tema, Jesus venceu. E tenha certeza que ele venceu e a vitória dele está sendo trazida para você. Temos aqui convites especiais. Se você ainda não foi agraciado com um desses convites, nos manda um recado rapidinho aí, porque qualquer igreja adventista poderá te atender nesse momento, tá bom? Muito bem, queridos, vamos dar início à lição. As 3 mensagens angélicas. Estudamos semana passada de uma forma maravilhosa que Jesus venceu e Satanás perdeu e continua perdendo. Ok? E o tema da lição dessa semana é tempo de decisão. Quero convidar a Magali. Magali, você pode fazer uma oração para nós aqui, para darmos início? Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, grandioso Pai amoroso, por estarmos aqui unidos para estudar a Tua Palavra. Amém. Queremos pedir que o Teu Santo Espírito seja o nosso instrutor neste momento e que nos ajude, nos ilumine, não só a nós, mas também a todas as pessoas que estão ouvindo, estão partilhando desta mensagem neste momento. Amém. Abençoe-nos, é o que pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. A lição desse trimestre, ela tá assim maravilhosa. Pastor Mark Phelan é o escritor desse trimestre. A gente brinca, nosso querido Marquinho, né? Mas o verso para memorizar, Apocalipse capítulo 14, verso 14 e 15 diz:
Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho de Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e não uma e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Eu fico até arrepiado quando eu leio esse texto, porque é um momento que o anjo declara ao Senhor Jesus, dizendo assim: olha, desce, porque está na hora de buscar os seus escolhidos. Que mensagem maravilhosa. Magali, o que traz isso pro teu coração? Isso traz uma lembrança, uma das primeiras que eu tenho da infância, porque esse guia de estudos ele é para todas as idades e desde muito pequena a gente sonhava de ver essa nuvem pequenininha, porque a gente sabia que quando essa nuvem pequenininha aparecesse ali, nós teríamos o dia mais glorioso que houve, que poderia haver no universo. E quando ele vem para nos buscar, porque amadurecemos, porque estamos prontos, porque os escolhidos já foram selados e nós temos a oportunidade de começar uma nova vida, uma vida num mundo que não é como esse, com corrupção, com morte, com doenças. Eu sou enfermeira. Muitas vezes eu estive no leito de alguém, cuidando de alguém que estava prestes a morrer, que estava sofrendo, e a gente não quer mais isso. Então essa esperança de que ele vem nas nuvens do céu, todos verão, e que nós poderemos estar com ele, é algo fantástico. Amém. Pastor Jean, é algo que vibra no coração de um pastor, Sem dúvida. porque é a mensagem que a gente mais prega, é que Jesus, ele vai voltar. E o quando você olha para Apocalipse, vê um texto desse, o que bate no coração nessa hora? Bate uma porção de coisas, pastor. Uma delas é que se está pronto para colher, é porque deu certo o plantio. Quer dizer, a mensagem de salvação, tudo aquilo que Jesus Cristo fez por nós, fez sentido. Essa mensagem cresceu no coração das pessoas, criou um remanescente, criou uma igreja, criou um povo para ser recebido pelo Senhor Jesus. Mas também isso aqui tem um aspecto negativo, se é que eu posso dizer assim. Da mesma forma que você tem um plantio da palavra, você tem também um plantio do erro. Da mesma forma como você tem um amadurecimento do grão saudável, você tem um amadurecimento da injustiça e do mal. E da mesma forma que você tem uma colheita, a gente está para ter essa colheita, que é a colheita dos justos, você também tem a colheita do ímpio. Mas com a graça de Deus, a gente vai ver Jesus Cristo voltando para buscar todos aqueles que alimentaram a sua palavra no coração, aceitaram como Rei e Salvador. E a gente está com a igreja, a gente está aqui no ministério exatamente para aguardar esse dia. Né? Amém. Existe um link, né, pastor Alexandre, que a gente pode fazer aqui, porque aguardar a volta de Jesus, ela incumbe numa escolha eterna que nós temos que ter na vida. Uhum. E essa escolha eterna, ela está totalmente interligada com Mateus 24, 14 e Apocalipse capítulo 14, verso 6. Uhum. Mateus 24 fala: e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo para o testemunho de todas as nações, então virá o fim. Apocalipse capítulo 14, verso 6. O senhor pode dar continuidade para nós no pensamento. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, estou dando ênfase aqui, para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Para estar maduro, eu tenho que colher, eu tenho que ser nutrido. Primeiro eu tenho que ser plantado. A terra tem que estar bem preparada. Eu tenho que receber os nutrientes corretos para que eu possa crescer e estar preparado para dar frutos. Uhum. Como que eu posso entender isso como uma escolha correta para a minha vida, para a eternidade, pastor? De acordo com essas mensagens. Ao longo da história, Deus sempre falou com a humanidade. O cristianismo é uma religião revelada. A palavra é o centro. E a palavra é tão importante que se fez carne e habitou entre nós. Então, as suas escolhas,
Hoje, nesse mundo pós-moderno de relativismo, né? Eu vejo muito alguns YouTubers até, né? Quando eu assisto vídeos assim, eu percebo muito. Eu gosto de assistir muito vídeo de pessoas que viajam em motorhomes, dando volta e tal, né? E aí eu percebo na fala de muitos, muito essa questão de você escolher baseado na tua experiência, no teu sentimento. E a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Então, eu dei a ênfase aqui, né? Um evangelho eterno, porque é o seguinte, a verdade é revelada e a verdade absoluta. Desde a Revolução Francesa que se construiu essa questão do relativismo, né? Esse ataque. Satanás é muito inteligente, né? Foi muito astuto. Ele espiritualizou demais assuntos da religião, espiritualizou tanto Deus que chega até a desmaterializar ele, despersonificar, e ao mesmo tempo ele criou uma cultura materialista, consumista. Então jogou para os extremos. E o Evangelho Eterno é para mostrar que existe um rei. O reino de Deus é real. O trono dele é real. Ele governa esse mundo e ele voltará de maneira real. Todo olho verá. E enquanto isso se desenrola nesse grande conflito, você tem decisões a tomar. De qual reino você vai participar. Um reino atual, que o príncipe desse mundo tem data de validade marcada para fim, ou você vai participar do reino eterno. E são as decisões que você toma no dia a dia que vai definir isso aí. E o evangelho está sendo pregado. A maior prova é aqui, ó. Está sendo pregado nesse momento. Ok. Né? Escolhas é uma coisa muito peculiar, íntima. Não, eu escolho, eu decido. Você escolheu qual. Alguns escolheram qual a roupa que ia vestir, mas eu acabei tomando uma decisão por todos. Um determinismo. Foi determinado. Mas assim, o poder de você querer decidir o que é para tua vida ou não é a decisão do livre-arbítrio. De querer você fazer o seu próprio destino. A grande questão é que no meio desse intercalço sempre vai ter decisões que você vai acertar e outras que vão te prejudicar e causarão marcas eternas, que talvez você nunca se recupere nessa vida. Diante de tudo isso, eu tenho que entender que eu tenho que ter uma escolha definitiva. Ou eu escolho Jesus, ou eu escolho Satanás. E não tem muro. Eu lembro o pastor Luiz Gonçalves contando a historinha do muro, de um cristão andando em cima do muro, o diabo de um lado e Jesus sempre falando para ele poder, olha, decida por mim, eu quero te dar uma eternidade, o Satanás quietinho. De repente ele olha para Satanás, vem cá, por que você não fala nada? Não, enquanto você está no muro, fui eu que fiz. Então você é meu. Pode ficar aí, que para mim não me incomoda em nada. Uhum. Existem pessoas dentro da igreja, dentro da fé, que não querem tomar uma decisão brusca na vida, porque isso pode impactar muitas outras vidas. Um pai de família que decide ser cristão, viver uma vida, ele pensa muito no bem-estar dos filhos. Uma mãe de família que quer tomar uma decisão, não, eu quero seguir a Jesus, mas só que eu não posso ir sozinho, eu tenho que levar os meus filhos. Isso são decisões que vão impactar no futuro da família, nas gerações posteriores. Mas uma decisão que Deus colocou assim, ó, você tem que ter uma escolha. Mas essa escolha não é sua. Você tem que levar ela também. Existem pessoas que acham que por estar na igreja já é o suficiente para poder estar no âmbito da salvação. E na verdade o texto diz, enquanto o evangelho do reino não for pregado ao mundo, então não vai, se não for pregado, não vai vir o fim. Uhum. Isso cabe a cada um de nós. Será que dentro dessas escolhas, pastor Jean, Magali, existe uma incumbência que foi dada ao ser humano? Será que... Não preciso pregar, não. Pastor Jean fala bem, tá lá na igreja do Tatuapé, lá tem uma boa visibilidade, dá para poder transmitir para muita gente. A Magali lá da Vila Formosa, uma igreja que recebeu uma conferência enorme no ano 2000, recebeu o Henry Fairabi, recebeu um monte de gente lá, e já tem uma história aquela igreja. Então, se eu pertencer, eu pertenço à história da Vila Formosa. Isso já é o suficiente para eu poder estar salvo?
Não é, pastor. Você está falando de escolhas, né? Deixa eu pegar daqui para frente. Isso. As pequenas escolhas que a gente toma diariamente é que vão garantir para a gente a transformação do caráter. A gente não pode esperar receber a transformação do caráter na volta de Jesus, não vai acontecer. Então, o caráter ele é transformado um pouquinho a cada dia. Uma dessas pequenas escolhas, como o evangelho é eterno, as consequências das nossas escolhas também são eternas. Aquelas que nós tomamos diariamente e que vão impactar na nossa eternidade com Deus ou na nossa morte eterna. Uma dessas escolhas é a aceitação de Jesus, mas a aceitação de Jesus implica também no envio por Jesus. Ele que nos envia em missão. Esse evangelho será pregado. E aqui vem uma coisa interessante. Se eu pregar o evangelho, Jesus vem. Se eu não pregar, ele vem do mesmo jeito. Porque a volta de Jesus não está afiliado ao que eu faço. Está afiliado à sua promessa. Agora, se eu me envolvo na pregação do evangelho, eu me mantenho aquecido. E essa transformação do caráter ele vai fazendo em mim a cada dia. Quanto mais envolvimento na pregação do evangelho a igreja tem, o ser humano tem, mais aquecido ele vai ficando no Senhor Jesus. É um método que Deus utilizou para aquecer o nosso coração com a esperança do retorno dele. Quando você senta na casa de alguém que abre a Bíblia, que explica, que dá o estudo bíblico, que vê a pessoa se convertendo, você vê a transformação da vida da pessoa, o caráter da pessoa, você acompanha isso aqui. Então, isso Deus vai transformando a nossa vida também. A gente não faz porque é melhor. Nós somos os melhores. Nós fazemos porque o Senhor nos escolheu. E quando Ele nos escolhe e nós respondemos positivamente a isso, nós somos usados por Ele. Tem aqui uma frase de Ellen White no Guia de Estudos de domingo, na última frase, que ela diz assim, ó, Jesus não mudará nosso caráter em sua vinda. A obra de transformação tem que ser realizada agora. Nossa vida diária está determinando nosso destino. Então, o que fazemos hoje determina o nosso destino. Evangelho eterno, escolhas eternas. Ou para vida eterna, Para a morte. ou para morte eterna. Pode falar. E tem mais, a gente pensando aqui nas escolhas, todos nós temos que escolher. Às vezes, uma casa. Onde você vai morar? Você vai com alguém, vai no bairro, pergunta a alguém que mora no bairro como que é aquele bairro. Faz toda uma pesquisa para ver se não tem nada que está quebrado lá. Inspeciona com detalhes. Porque você quer saber a verdade. Porque alguém está querendo te vender. Provavelmente essa pessoa vai esconder algumas coisas e você quer saber a verdade. Você quer um carro? Você vai conversar com alguém que tem esse carro para ver como é que é. Você vai entender esse carro, se ele é bom para você. E se ele é bom para uma escolha que você está fazendo. A vida espiritual é a principal escolha de todas. E aqui, no próprio Mateus 24, no capítulo diz no 11, no versículo 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, a nossa parte nisso é, primeiro, escolher bem, saber como escolher, pesquisar na verdade, na fonte, na palavra de Deus, na oração, no exercício da fé. Mas, depois disso, a gente tem que tirar pessoas que estão sendo enganadas na pior decisão que elas poderiam tomar, que é uma decisão de vida ou morte eterna. E nós temos que dar esse primeiro passo. Nós acreditamos que as pessoas já começaram, né, pastor, no primeiro dia de abril, já levaram o livro Grande Conflito. Muitas pessoas estão lendo e agora estão descobrindo. Poxa, fui enganado. E aqui, na Bíblia, eu vou encontrar a resposta para as verdades eternas, absolutas, que vão me ajudar nessa escolha. Evangelho significa boas novas. A essência do caráter de Deus é amor. E ele tem uma boa nova, uma boa notícia para dar, certo? A lição também dá ênfase aqui da semana, da questão do juízo que é certo. Já está profetizado e vai acontecer a ceifa. Então veja, a gente pode analisar a questão da missão por dois ângulos, o positivo e o negativo. Uma pessoa que não é missionária, uma pessoa que não prega o evangelho, é uma pessoa que, na minha opinião, não recebeu o evangelho para ela. Porque quem é que recebe uma boa notícia e guarda a boa notícia para si?
que não fala para o cônjuge, para o vizinho, lá para o companheiro de trabalho, para a companheira de trabalho e tal. Então, uma pessoa que ela não é missionária, no meu entendimento, na minha visão, na visão bíblica, é que ela não recebeu o evangelho ainda, porque uma vez que eu recebo uma boa notícia, a primeira coisa que eu quero fazer é compartilhar essa boa notícia. Esse é o aspecto positivo. O aspecto negativo é o seguinte, que se eu não aviso, sabendo que vai ter um juízo definitivo e real, veja, então eu não estou me importando com a morte da pessoa, a morte eterna. As pessoas não avisadas morrerão eternamente. Então, a questão aí é a máxima, né, é a máxima lá da frase de Ellen White, que é ícone, né? Olha, todo o cristão que nasce verdadeiramente no reino de Deus, É um missionário. nasce como missionário. Porque ele tem consciência da boa notícia e ele tem consciência da responsabilidade que acompanha. E aí é o seguinte, né? Vem Mateus 24:14, esse evangelho será pregado, né? Vem a mensagem do ide por todo mundo e pregai, é mandamento. Então você aí que está sentado, veja, você vai esperar surgir um sentimento dentro do seu coração. Se a gente esperar um sentimento para dizimar, eu não dizimo. Não é? Se eu esperar um sentimento para guardar a lei, eu não guardo lei. Porque ao contrário, os nossos sentimentos, eles vão contra justamente tudo aquilo que Deus pontuou. Então é uma questão de você tomar uma decisão. Olha, eu vou ser um mensageiro dessa mensagem, né? Eu vou levar essa mensagem. Porque nós temos ali a fase da volta do Filho do Homem, Uhum. mas também entre a fase da vinda de Jesus tem um juízo. E as pessoas cristãs têm o gosto, nossa, mas o juízo do Senhor vai vir, vai ser temeroso. O temor do juízo de Deus é para aquele que não pratica as Exatamente. boas novas do Evangelho. Uhum. Porque o juízo de Deus, principalmente no meu entendimento, é uma bênção. Porque ele vai resolver minha vida de uma vez por todas. Fim do pecado, graça eterna. Uhum. Você vai viver a eternidade, filho. Agora, se eu tô com o pezinho preso em alguma coisa, não, mas o Senhor vai vir, mas vai pegar esse negocinho meu aqui. Tá aqui guardadinho, ninguém sabe. E eu preciso trabalhar essa questão para entender, para eu ter prazer no juízo de Deus, para que eu possa alcançar a graça da volta de Jesus. O problema não é o juízo, né? O problema é a pessoa. É eu, não é o juízo. Para um bom cristão, o juízo de É uma Deus bênção. é uma bênção. Opa. Mas para uns é pregado como se fosse uma cena de terror. Pastor Jean, diante da volta de Jesus, o juízo, o que eu posso colocar para os nossos amigos que estão nos assistindo de importante para a nossa vida? Eu vou pegar essa expressão filho do homem, Ok? que é uma expressão técnica, bíblica, para ajudar a gente a entender que Jesus ele aparece, por exemplo, em Daniel capítulo 7, a lição trouxe dos textos, ele aparece com essa expressão filho do homem. Uhum. Mas depois a gente viu aqui em vários textos, aqui em Apocalipse aparece também, Mateus capítulo 16, capítulo 24, capítulo 25. Então, transmite para a gente a ideia de segurança. Pelo menos para mim, a ideia de segurança. Porque filho do homem, esse é aquele que andou entre nós. Esse é aquele que vestiu a nossa roupa, que comeu nossa comida, que foi tentado em todas as nossas fraquezas. Ele é aquele que venceu onde Adão deveria ter vencido e falhou. Ele é aquele que venceu onde nós não conseguimos vencer. Então, esse é o filho do homem. Esse filho do homem também é aquele que recebe o trono. Ele recebe a herança do trono e recebe por causa da sua vitória. Por causa dos seus méritos. Os méritos dele, ele herda o trono, recebe na terra a coroa de espinhos e é entronizado no céu com a coroa de ouro. Então esse filho do homem que se assenta para participar desse julgamento, ele tem total primazia sobre tudo. É por isso que Apocalipse capítulo 4 e 5 fala que quando ele aparece lá, os anjos olham no céu e falam assim, ninguém é digno de abrir os selos, desvendar o que está no livro, eis que de repente Jesus aparece. Depois
de ressurreto, né? Ele aparece e eles começam a chorar, a cantar. Ele é digno, porque com o seu sangue ele nos comprou. Então, esse é o Filho do Homem. Qual a segurança que me dá? Me dá que ele vai julgar com base nos méritos dele. E quando eu me apresentar nesse julgamento, ou quando o meu nome for apresentado nesse julgamento, a condenação é certa no meu nome, nos meus méritos. Mas a salvação é certa por causa dos méritos dele. Não é? Então, nesse período até a volta de Jesus, esse juízo já está acontecendo. Sim. Né? Já está acontecendo. Agora, nós precisamos ter segurança que em Cristo nós temos cordeiro, advogado, juiz, sumo sacerdote, tudo. E a Bíblia revela tudo isso, né? A profecia revela tudo isso. E eu lembro de uma vez que eu estive em Israel e deu um problema lá na hora da viagem, que eles esqueceram de reservar uma noite. Então eles tiveram que providenciar e providenciaram na frente do Mar da Galileia. E eu falei para o meu marido, olha, eu gostaria muito de estar aqui no horário do amanhecer, porque muitas passagens bíblicas foram no amanhecer. E foi mesmo impressionante, porque estava tudo silencioso, mas conforme o amanhecer vinha, os peixes começavam a fazer barulho, as aves começavam a fazer barulho e a gente via vida. Era outra cena, a da noite e a do dia. Muitas pessoas não conhecem o Filho do Homem. Elas têm uma visão turva. E a Bíblia está aqui para nos apresentar, revelar. Tanto que não é para ter medo do Apocalipse. Apocalipse começa dizendo revelação de Jesus. Então é justamente vê-lo melhor, ver quem ele é. Às vezes nós queremos que Jesus seja o que a gente quer, mas Jesus é o que ele é. E quando a gente conhece, a gente consegue entender o juízo e saber que ele vai fazer de tudo para que nós possamos estar com ele. Só depende de nós. Existe uma questão que eu coloco assim, para a gente parar para pensar, eu quero falar para você que está em casa. Quando nós vemos a questão da volta do Filho do Homem, o juízo celestial, tem pessoas que acham que vão poder interpelar Deus. Ó Senhor, fui abandonado pela família, passei fome, passei dificuldade, foi difícil guardar o sábado, foi difícil cuidar do meu corpo, porque meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu tinha pouco tempo na terra, então eu vivi o que eu podia viver, Senhor. Então o Senhor tem que entender um pouquinho isso. Mas só que nós vamos ser julgados por Jesus. Jesus vai olhar para mim e para você e falar assim, olha filho, eu passei fome, eu fui abandonado. Eu tive menos tempo do que você, porque eu tive apenas 33 anos e meio para passar aqui na terra, para fazer um discurso para mudar a vida de um planeta. Morri, sofri, fui abandonado, mas hoje eu estou aqui. E eu disse que você nunca estaria sozinho. Era só você estar aqui comigo. E quando eu olho para essa questão, eu tenho que entender, querido amigo, querida amiga que está nos assistindo aí. Não existe desculpas para nós podermos viver a vida como nós estamos. Não tem um porquê. Eu preciso viver uma vida de santidade. Quando nós pegamos a lição, principalmente quando fala do assunto do caráter, é a única coisa, Ellen White diz no livro Orientação para a Criança, que a única coisa que vamos levar da terra para a eternidade é o nosso caráter. Isso não vai mudar. Agora eu tenho que olhar para o contexto. Quando nós vamos para o livro Primeiros Escritos, Ellen White diz que quando Jesus estivesse próximo de voltar, o caráter das pessoas, dos vivos, salvos no dia da volta de Jesus, teriam pouquíssimas coisas para serem mudadas em semelhança a Jesus. Aí nós falamos, não, Jesus tem que voltar, Jesus tem que voltar. Mas peraí, como é que está meu caráter? Eu estou representando, eu estou transparecendo Jesus na minha vida. As pessoas conseguem olhar para o meu rosto e falar assim, poxa, eu estou vendo um filho de Deus aqui. Você foi enviado por Jesus na minha vida. Ou as pessoas olham para mim e falam assim, tá vendo? Mais uma tentativa de crente. Nós temos que levar um pouquinho mais a sério, porque Jesus ele recebeu um cuspe no rosto para nós podermos ser beijados. Ele recebeu uma coroa de espinhos para nós recebermos uma coroa de ouro para podermos viver uma eternidade. Ele foi transpassado para que nós pudéssemos ter um passo para a eternidade. Agora, qual é a desculpa que eu tenho para não seguir esse Jesus?
A coroa do vencedor, que vem falando da lição de quarta-feira, eu quero que vocês entrem comigo aqui nessa parte da lição. A coroa do vencedor. Existe algo diferente para aqueles que vão vencer. Temos a questão que é apresentada, que Jesus ele usou uma coroa de espinhos simbolizando a vergonha e a zombaria. Mas ele foi rejeitado pelos homens, repreendido, cuspido e ferido. Mas agora ele usa a coroa da glória. Ele voltará, mas dessa vez como Rei dos Reis e Senhores dos Senhores. O que nós podemos colocar como um alento para o nosso coração quando nós entendemos que existe uma coroa sendo preparada para nós? E não vai ter qualquer pessoa para poder entregar. Vai ser o próprio Jesus. A gente estava falando sobre a semente, né, plantada. Uma coisa importante. Eu sou pastor no Tatuapé, estou no Tatuapé, mas o meu coração, eu tenho no meu coração o que você falou do pastor Luiz Gonçalves, eu alimento isso. Todo adventista tem que ser evangelista. Ellen White diz que todo mundo nasce no reino de Deus como missionário. Então, quando essa semente é colocada no coração das pessoas, e essa semente frutifica, ela produz frutos, a gente já antevê a colheita final. Nas pequenas colheitas que a gente organiza e fazemos nas nossas igrejas. Pessoas entregando a vida a Cristo, sendo batizadas, isso já é um antegozo do que está para vir no futuro. O que está para vir no futuro é uma coisa muito grandiosa, porque o Senhor vai sair buscando todos aqueles que são seus, nos 4 cantos da terra. É por isso que o anjo do Apocalipse 14, verso 6, que é a igreja, que somos nós, nos últimos dias, ela prega a cada nação, tribo, língua e povo, e essa pregação alcançando essas pessoas, quando Jesus voltar, Jesus também chama cada nação, tribo, língua e povo, pessoas que estão no centro, pessoas que estão na periferia, todos eles ouvirão a voz do Salvador. Agora, essa decisão ela precisa ser tomada hoje. Para quem não ouviu a voz do Senhor ao ouvir, precisa tomar essa decisão. E a decisão de pregação também precisa ser tomada hoje. A única coisa que Satanás precisa para destruir uma igreja é de uma igreja na inatividade. Ele não precisa de mais nada. Uhum. Se ele pegar uma igreja na inatividade, que fica concentrada apenas em programas, em reuniões, em eventos, ele pega essa igreja e ele destrói a vida desses irmãos. Uhum. Então, se essa igreja entra na atividade de propor efetivamente a salvação do perdido, Deus ele reaviva essa igreja aqui, esses irmãos são reavivados e a gente prepara uma multidão para ver Jesus. Então, da minha parte, eu diria, deixa eu tentar falar bem rapidinho, há 2 anos atrás eu estava quase morrendo no hospital com Covid. O pulmão estava 95% contaminado. Eu lembro que o doutor Fabiano entrou no hospital, eu cheguei com 15%, fiz um exame lá, já estava 50%. Ele entrou e falou assim, pastor, tá 50%. Falei, então estou piorando. Aí ele falou assim, pastor, confia em Deus. Deus vai te tirar daqui. Confia no nosso procedimento. Pegou na minha mão e orou comigo na beira da cama. Depois foi para 75%, ele não falou mais. Ficou no 50%. Foi para 95%, ele não falou mais, ficou no 50%. Mas todo dia ele me visitava. Até que um dia ele visitou e falei, pastor, doutor, eu estou melhorando. Ele, deixa eu ver seu pulmão. Aí ele olhou e falou, Deus está curando você. Eu posso ouvir seu pulmão sendo regenerado. Naquele dia eu fiz um voto com Deus, que tem de ver com essa coroa do vencedor. Falei, Senhor, todos os dias da minha vida serão destinados na pregação do Evangelho, para salvar pelo menos mais um, até o dia que eu possa encontrá-lo e depositar nos teus pés a minha coroa. Então a coroa da vida eterna ela tem esse duplo sentido para mim, esse sentido de Cristo, que é o nosso rei, que ele toma posse desse reino por causa dos méritos dele, da vitória dele. Eu tomo posse desse reino, recebo a minha coroa, só que tem um detalhe, quando nós estudamos os 10 dias de oração, Ellen White escreveu uma frasezinha lá, ficou muito marcada para todos nós. No 9º dia. Exatamente. Ninguém entrará no céu sem ter uma coroa e sem ter uma estrela nessa coroa. E o que significa essa estrela?
significam essas pessoas que são alcançadas pelo nosso esforço e pela ação do Espírito Santo através de nós. Amém. Então isso aqui mexe bastante com a minha vida e com o meu coração. Dentro do livro de Apocalipse, João trabalha a palavra coroa, né? Que o dragão tem a coroa diadema, coroa de poder, de rei. E Cristo tem a coroa de Stefanos, a palavra, né? Daquele que é o atleta que vence. Aquela Olimpíada no ginásio lá. Isso denota que pro cristão não cabe comodidade. A coroa de vitória é aquela que envolve esforço. Se você conversar, se você vê uma reportagem de um atleta olímpico, o que ele abre mão da vida dele, né? Ele leva uma vida regrada nos seus horários quando ele acorda, na sua alimentação, na sua rotina, porque ele tem um alvo bem claro, um objetivo bem claro a ser atingido, a ser conquistado. E aí Paulo fala, né? E essa coroa que eles buscam é corruptível, né? Passa, né? A vitória passa, né? Mas a nossa vitória é eterna. Lógico, Cristo, lá no final de Apocalipse, ele recebe a diadema, ele recebe a coroa de rei, né? Ele é coroado. Mas, por enquanto, a gente deve buscar a coroa do esforço, do empenho de pregar o evangelho, né? E a parábola fala, né, de que a semente caiu em solos diferentes. E quando Jesus chega na nossa vida, qual solo tem sido o nosso coração? Às vezes é um solo que está preocupado com uma coroa de ouro, pelo sentido do valor que o ouro tem hoje em dia, posses. Existem pessoas que dizem, venha para cá porque você vai receber prosperidade financeira. Existem pessoas que dizem também, venha para cá que você vai receber prosperidades em várias áreas da sua vida, menos na espiritual. E aí eu me lembrei de Marcos também, que Marcos 8, acontece que Jesus começa a falar dele mesmo como Filho do Homem, e ele diz que é necessário que o Filho do Homem sofra, seja rejeitado, morra e ressuscite no terceiro dia. E a mente de Pedro estava muito mais voltada para os bens, para a vitória política, social da época. E aí Pedro falou para ele, não pense nisso, não fale sobre isso. E Jesus disse, afasta-te de mim. Ou seja, mais uma vez, o evangelho eterno, ele é ele. Jesus é quem Jesus é o Filho do Homem. Não o que eu quero que ele seja, mas quando ele morre, como uma semente morre para que a planta cresça, a gente tem a oportunidade de vida na morte dele. E a gente pode passar essa semente para outras pessoas também. Às vezes, é que nós não entendemos, às vezes, nós estamos chegando na parte do fim, a parte da cada semente produz uma colheita. Nós, às vezes, limitamos a atuação do Espírito Santo. E pensamos assim, não, aquela pessoa ali, não deixa ela quietinha ali, não vai fazer nada. Não compensa pregar uma mensagem para uma pessoa assim. Uma maçã, ela consegue de uma semente fazer uma macieira. Um grão consegue produzir vários outros frutos. E às vezes nós não entendemos o que Deus pode fazer com aquela alma pequenininha, aquela pessoa simples. Eu lembro que minha mãe era professora de catequese, católica, foi se mudar, casou grávida na época. Naquela época era uma situação não muito legal. E continua não sendo, né, em alguns contextos. E ela foi se mudar para parede de meia, que a gente fala no interior, né, vizinho de uma senhora, a fundadora da igreja adventista na minha cidade. Meu pai nunca permitiu essa mulher entrar dentro de casa, achando que talvez poderia interferir no casamento, alguma coisa. A mulher dava estudo bíblico para minha mãe pelo muro. Então, e através da minha mãe saiu 2 pastores. Olha aí. Eu sou o primeiro pastor da minha cidade, meu irmão é o segundo. Parece nepotismo, mas não é. Mas é assim, de uma semente simples. E olha que a cidade não era tão grande. E não é 20 mil habitantes. Nós olharmos uma situação dessa, e eu fico olhando assim, uma semente produz uma colheita, assim. Quantas pessoas que se levantam para pregar a mensagem faz a diferença na vida de tantas pessoas? Quantas vezes eu tive o privilégio, o pastor Alexandre, o pastor Jean, a pessoa olhar para mim e falar assim,
Eu tava esperando a tua visita. Deus falou que você viria falar comigo. Isso mexe com o meu coração, me vibra, eu me emociono quando eu vejo isso, porque eu me permiti ser um exemplo, eu me permiti fazer parte da colheita de Deus e não ser um estorvo, como alguns têm pensado que podem ser, uma pedra de tropeço. A mensagem tem que ser pregada e eu tenho que encaminhar aqui para o nosso tempo, porque assim, é uma mensagem que mexe muito comigo quando eu olho para isso. Nós somos transformados pela contemplação de Jesus. Essa é uma lei, tanto da natureza intelectual quanto da espiritual. Ellen White diz no Grande Conflito que a mente vai se adaptando aos assuntos com os quais ela se ocupa. As pessoas têm o costume de assistir TV 5, 6 horas de TV, mas quer ler a Bíblia 3 minutos achando que isso vai resolver o problema. Nós precisamos parar de termos um cristianismo superficial e precisamos nos aprofundar mais no conhecimento da graça e do amor de Deus. Queridos, eu queria que vocês deixassem uma mensagem especial voltada para essa área, para esse povo que nos assiste. Porque nós precisamos ser profundos. Nós precisamos entender que esse evangelho é eterno. E ele tem que mexer com o nosso coração. E nós precisamos vibrar com isso. Pastor Alexandre, o que o senhor pode falar para esse povo que está nos assistindo? Nós temos aí mais um tempinho para podermos falar. Eu quero mandar um recado específico aqui, porque Deus está tocando no meu coração para falar com você, professor de escola sabatina. O bom professor não é aquele que passa uma boa lição. O bom professor é aquele que faz os seus alunos estudarem. Lembre-se disso. O bom professor não é aquele que passa uma boa lição. O bom professor é aquele que motiva os seus alunos a estudarem e cumprirem a missão que Cristo nos deixou. Esse é o recado. Magali? Eu quero dar um recadinho também para aquela pessoa que está na igreja invisível. Nós temos a igreja visível, que a Bíblia diz muito claramente, ela é percebida por conta daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Mas você que está nos assistindo, nos ouvindo, tem a oportunidade de escolher conhecer a Deus, escolher conhecer Jesus pela fonte certa, pela palavra dele. E a gente te convida a acompanhar com a gente todos esses dias de estudo do guia da lição, mas também que você esteja conosco desde o dia 1º até o dia 8, na Semana Santa. Que você aprenda mais sobre esse Jesus, o verdadeiro Jesus que se revela através da palavra. Amém. Pastor, eu vou dar um conselho missionário. Ok. Reflexão missionária, missional, não é? Amigo querido, a gente precisa entender que nós temos aqui duas colheitas, não é? A lição trouxe a colheita da videira e a colheita dos grãos dourados. Eu queria que você se envolvesse na missão do Senhor de salvar o perdido. Simples assim. Por quê? Porque Satanás está utilizando diversos meios para plantar a semente no mal no coração das pessoas. Então tem gente dentro da nossa casa, vizinhos da gente, no trabalho, que estão recebendo esses grãos do mal que vão levar a pessoa à perdição eterna. O Senhor só precisa de um coração aberto, alguém disponível, para que possa ser usado de modo que a gente consiga plantar a verdadeira semente do Evangelho, da palavra de Deus. E o Espírito Santo vai fazer isso germinar nos corações. Então, minha oração para todos nós é que sejamos usados pelo Senhor para pregarmos esta palavra, fazer esta palavra chegar a mais gente. E, através disso, o Espírito Santo vai fazer isso frutificar. Quando Jesus voltar, que ele encontre uma multidão de gente para ser resgatada e levada para o céu. Amém. Amém. Eu quero terminar com você com o pensamento do pastor Amin Rodor, que ele dizia o seguinte: a igreja, ela não tem palco, ela tem altar. No palco existe performance, no altar há sacrifício. A igreja não tem show, a igreja tem culto. No show há exibição, no culto existe rendição. A igreja não tem estrelas, ela tem servos. Estrelas aparecem, servos obedecem. Igreja não tem fãs, tem discípulos. Fãs aplaudem e bajulam, discípulos aprendem e seguem. A igreja não tem artista, ela tem ministros. Artistas atuam, ministros servem.
A igreja não tem plateia, ela tem adoradores. Plateia assiste e reage. Adoradores se prostram e se entregam a Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos orar nesse momento. Amado Deus, nós estamos aqui porque acreditamos no teu poder e na tua graça. E nós, se estamos aqui com vida, estamos desfrutando de saúde, é porque as suas misericórdias foram derramadas mais uma vez sobre nossas vidas. É verdade. E queremos te dizer, Senhor, nós queremos nos levantar como pregadores da tua mensagem. Nós queremos ser teus servos, Senhor. Amém. Nós estamos aqui para poder pregar que Jesus, muito em breve, vai voltar. Que os nossos amigos que estão aí nos assistindo pelas redes sociais, que eles possam se lembrar de que não há prazer de viver uma eternidade se não tivermos os nossos queridos próximos de nós. Amém. Ajude-nos, Senhor, a salvar as nossas famílias, a salvar os nossos amigos e levarmos a mensagem de Jesus até que Ele volte. Dai-nos a tua graça e tua paz. Tudo isso te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, querido amigo, chegamos ao fim de mais um programa. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, YouTube, @paulistaleste ou mips.apl. Tenha certeza que este conteúdo estará lá para você, disponível para poder assistir e encaminhar para o maior número de pessoas possíveis. Que Deus te abençoe. Permita que nessa semana, Semana Santa, você possa ter um encontro especial com o Senhor Jesus, porque Ele está lá te esperando. Que Deus te abençoe.